A Florença do século XV foi o epítome de uma cidade renascentista e lar de alguns dos maiores filósofos, inventores e artistas que já viveram. Um lugar cheio de novas ideias, pensamento livre e beleza, e também lar de duas famílias com enorme riqueza e poder, os Pazzi e os Medici. Além de outros com nomes difíceis de pronunciar, aceite minhas desculpas antecipadamente. No domingo de Páscoa de 1478, conspiradores da família Pazzi decidiram destruir a família Médici, começando pelo assassinato de seus líderes, Giuliano e Lorenzo. O ataque violento ocorreu na belíssima Catedral Florentina durante a missa solene, resultando em um banho de sangue. Bem-vindo à loucura medieval. Introdução. Cidades-estado. Nos anos 1470, Florença era uma república. Naquela época, havia várias cidades-estado independentes na Itália, como o Reino de Nápoles, governado pelo influente e temido monarca Rei Ferrante. Havia também os estados papais, pois o Papa, além de figura religiosa, era um governante sobre uma força militante que tomava território quando achava adequado. Porque quem ousaria discutir com a voz oficial de Deus na terra? Outros reinos independentes incluíam Veneza e Milão, governado por Galásio Sforza, e menores como Urbino, que precisavam fazer manobras diplomáticas para manter sua independência e evitar envolvimento nas maquinações. Em meio à intriga política, um plano estava sendo tramado para assassinar os Médici e acabar com seu governo não oficial de Florença. Havia alguns jogadores-chave em Roma, que era o assento do poder papal, nomeadamente Girolamo Riario, que era um cortesão lá, Francesco Salvatio Riario, outro membro da nobre família Riario, que mais tarde se tornaria o arcebispo de Pisa, uma nomeação que a família Medici se opôs ferozmente. A família Médici começou a acumular sua riqueza e influência quando prosperaram com o comércio têxtil. No século XV, os Médici criaram o maior banco da Europa, o Banco Medici, permitindo sua ascensão política. Através de 3 gerações sucessivas, de Cosimo a Piero a Lorenzo, eles dominaram o governo florentino. Lá, criaram um ambiente onde a arte renascentista e o humanismo prosperaram. Apesar de não serem da nobreza, a família produziu 2 rainhas francesas, 4 papas, emprestou dinheiro ao papado e se tornou governante de fato e duque de Florença. No final, foi Lorenzo de Médici, o Magnífico, que se sobressaiu entre seus parentes. Giuliano, o segundo filho, tornou-se co-governante de Florença junto com seu irmão mais velho, Lorenzo. A dupla teve a melhor educação que o dinheiro poderia comprar e participou de caça com falcões e justas. Em aparência, Lorenzo era considerado comum comparado ao seu irmão mais novo, o esportivo e bonito menino de ouro. Assim como seu avô e pai, Lorenzo e Giuliano estavam no centro da comunidade e controlavam Florença por meio de representantes no conselho da cidade. Homens comprados por meio de subornos e casamentos arranjados. Isso gerou ressentimento com outras famílias florentinas, especialmente os Pazzi, que quase puseram fim prematuramente à vida de Lorenzo. A conspiração. Em contraste com a família Médici, a família Pazzi era de nobre descendência com um passado ilustre. Durante a Primeira Cruzada, conta-se que o fundador deles foi o primeiro a invadir as muralhas do Cerco de Jerusalém em 1099. Em 1464, Jacopo se tornou o chefe da família de banqueiros mercantis Pazzi. E foi nas vilas de Jacopo, com seus sobrinhos Francesco de Pazzi, que gerenciava o Banco Pazzi em Roma, Girolamo Riario, o protegido do Papa, e Francesco Riario, o arcebispo de Pisa, bem como outros, que a trama foi arquitetada. O plano era assassinar tanto Lorenzo quanto Giuliano, e então assumir o governo florentino. Eles foram juntos ao Papa Sisto buscar seu apoio para o plano. Sisto foi muito astuto com seu apoio. Oficialmente, ele declarou que nunca poderia aprovar o assassinato de outra pessoa devido ao seu ofício sagrado. Extraoficialmente, ele deixou claro que o papado se beneficiaria muito se os Médici perdessem sua poderosa posição em Florença.
Ele chegou a dizer que veria favoravelmente quem se livrasse deles, orientando os homens a fazer o que fosse preciso. O plano A era envenenar os dois irmãos Médici mais velhos durante um banquete no sábado, 25 de abril. Isso seria realizado na própria vila dos Médici, e seriam Jacopo e Girolamo que administrariam as doses fatais. Mas um dos conspiradores ficou doente de repente, então a ideia foi descartada, e os conspiradores passaram para o plano B, que aconteceria na manhã seguinte na missa. O Papa, ao contrário dos homens da família Pazzi, Francesco della Rovere não nasceu em riqueza. Quando jovem, ele se juntou aos franciscanos, onde sua inteligência logo se destacou ao estudar teologia e filosofia na Universidade de Pavia. Em 1464 foi eleito general da Ordem Franciscana e 3 anos depois tornou-se cardeal. Com a morte inesperada de Pio II de Francesco, ele foi eleito Papa em 1471 e recebeu o nome de Sixtus IV. Sua piedade foi um fator decisivo para sua nomeação. Porém, sua piedade não evitou que ele fosse injustamente parcial com seus familiares. Determinado a reforçar sua posição, ele começou a distribuir riqueza e poder para seus sobrinhos das famílias Revere e Riario. Um desses sobrinhos, Giovanni della Rovere, foi feito prefeito romano mesmo não sendo sequer um padre. Para reforçar sua influência, seu tio arranjou um casamento com a família dos duques de Urbino. O primo de Giovanni, Girolamo Riario, que se dizia ser filho do Papa em vez de seu sobrinho, também não tinha qualquer aprendizado teológico, mas ainda assim recebeu a cidade de Amola em Romagna. A ideia era formar outro estado papal naquela área, que ficava bem na rota comercial entre Veneza e Florença. Lorenzo de Medici já havia feito acordos para comprar a região do Duque de Milão, Galazio Sforza, por 100.000 florins florentinos em maio. O duque vendeu para o Papa Assisto por apenas 40.000 ducados, com a promessa de que Girolamo se casaria com sua filha ilegítima, Catherine Sforza. Ironicamente, o duque esperava que a compra fosse financiada pelo Banco Médici. Como esperado, Lorenzo negou o empréstimo. Irritado, Sixtus encerrou a família Médici como os banqueiros oficiais do Tesouro Papal, buscando ajuda de outros banqueiros. Foi o Banco Pazzi que forneceu uma quantidade considerável do custo. Outro motivo do conflito entre Sixtus e Lorenzo era a nomeação do arcebispo de Florença. Após Pietro Riario morrer em 1474, deixando uma vaga para o cargo, Lorenzo conseguiu instalar seu cunhado, Ronaldo Orenzi, na posição. Mas Francesco Salviati Riario queria o cargo e ele era amigo dos Pazzi e apoiador do Papa. O golpe foi numa manhã de domingo, no dia 26 de abril de 1478, quando a família Médici assistiu à missa solene na Duomo de Florença. Lorenzo e seu co-governante Giuliano estavam lá ao mesmo tempo, o que era incomum quando foram atacados. Bernardo Bandini Barancelli esfaqueou Giuliano no peito. Ao tentar escapar, Francesco de Pazzi saltou sobre ele e o esfaqueou várias vezes com sua adaga. Francesco ficou tão frenético em seu ataque que conseguiu se esfaquear na perna. Giuliano morreu no chão da catedral após levar 19 facadas e um golpe de espada na cabeça. Lorenzo, porém, foi atacado por 2 homens de Jacopo de Pazzi, mas resistindo à espada deles, conseguiu se defender. Com a ajuda de familiares e amigos, ele recuou para a sacristia apenas com uma pequena ferida no pescoço. Chegando lá, as portas foram barradas contra os assassinos. Mais tarde, Lorenzo escapou para o Palácio Medici, onde soube da morte de seu irmão. O rescaldo. Levando alguns dos homens de Jacopo Pazzi consigo, Francesco Salviati Riario foi ao Palácio della Signoria em frente à Câmara Municipal de Florença, na tentativa de assumir o controle, mas o golpe não foi um sucesso. O povo de Florença não se levantou contra os Médici como os Pazzi esperavam. Apesar dos apelos de Lorenzo para evitar julgamentos precipitados, mais de 30 pessoas foram atacadas e mortas naquele dia. Alguns conspiraram, outros foram pegos no fogo cruzado. Salviati Riario e Francesco de Pazzi foram capturados e enforcados nas janelas do Palazzo della Signoria. Entre o 26º de abril, dia do ataque, e meados de outubro,
um total de 80 pessoas foram sistematicamente caçadas e executadas por participarem da trama. Lorenzo conseguiu salvar a vida do cardeal Rafael Riario, que, embora fosse outro sobrinho do Papa, provavelmente era inocente no assunto, bem como de outros 2 parentes Pazzi. Barencelli fugiu para Constantinopla, mas o sultão Mehmed II o mandou prender e ele foi enviado de volta a Florença, vestindo roupas turcas. Em 1479, ele foi enforcado na janela do Palácio del Bargello publicamente. Jacopo fugiu de Florença e se escondeu na aldeia de Castagno, mas foi reconhecido e enviado de volta à cidade. Lá ele foi torturado e enforcado ao lado de seu sobrinho Francesco, que a essa altura já devia estar decompondo bem. Após ser retirado e sepultado na igreja de Santa Croce, Jacopo foi desenterrado e arrastado pela cidade antes de ser deixado na porta do Palazzo Pazzi. Lá, sua cabeça em decomposição foi usada como um batedor de porta antes de ser jogada no rio Arno. Algumas crianças a pescaram e penduraram em um salgueiro. Após mais maus tratos e humilhações, foi lançada de volta ao rio. Os Pazzi foram banidos de Florença e tiveram todos os seus bens confiscados. Seu sobrenome e brasão foram permanentemente censurados pelo governo de Florença. Todo Pazzi teve que adotar um novo nome. Até mesmo Guglielmo de Pazzi, que se casou com Bianca, irmã de Lorenzo, e em 1460 foi posto em prisão domiciliar. Ele foi posteriormente banido de Florença. No entanto, Cosimo, o sexto de seus 16 filhos, tornou-se arcebispo de Florença em 1508. Em 1488, Girolamo Riario parecia ser o único conspirador ainda vivo. Porém, o homem que escapou do massacre após o ataque aos irmãos Médici estava prestes a se tornar vítima de uma conspiração. Girolamo, agora conde de Forlì por título dado por seu tio Papa Sisto, foi esfaqueado até a morte por 9 assassinos devido a uma disputa financeira. Um resultado que Lorenzo de Medici certamente teria aprovado. Obrigado por assistir, até o próximo episódio. Saúde!